É meu o privilégio de poder me dirigir a você, meu amigo, minha amiga, na manhã deste dia, levando uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração, reflexão esta que está no Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do verso 28 ao verso 40. Eu não vou ler o texto, mas o texto tem a ver com a prisão de Jesus perante Pilatos. E esta semana eu gostaria de falar, de refletir com você a respeito da sinceridade do Mestre. No mundo em que as pessoas estão muito preocupadas em serem politicamente corretas, em dizer as coisas para agradarem as pessoas, nós precisamos aprender com Jesus, o nosso Mestre, a respeito de sinceridade, a respeito de verdade. Quando ele foi levado perante o governador, e os judeus o acusavam e queriam que ele fosse condenado, que Jesus fosse condenado à morte, Pilatos não encontrou em Jesus crime algum e devolveu a pergunta aos judeus. Ele disse: eu não encontro nele crime algum. E os judeus disseram: mas nós não podemos matá-lo. Na realidade, o objetivo era esse, era matar Jesus, mas eles precisavam ter um motivo para fazerem este ato tão extremo na vida. Pilatos então não encontrou em Jesus motivo algum para acusá-lo, mas começou a conversar com Jesus, perguntou se ele era rei, se era rei dos judeus. Ele disse: tu disseste, mas para isto vim a este mundo, para ser testemunha da verdade. E Pilatos perguntou: mas o que é a verdade? Jesus já havia dito aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todo discípulo de Jesus Cristo precisa aprender com ele a ser como nosso Mestre foi. Jesus usou a verdade, falou a verdade, mesmo com risco da sua própria vida. Nunca ele esteve preocupado em ser politicamente correto. Neste mundo que estamos vivendo, estamos muito preocupados com o que dizemos, com o que as pessoas vão pensar, se aquela palavra que vamos levar não vai ofender alguém. Mas Jesus sempre esteve preocupado com uma coisa: com a verdade, em ser a verdade, sendo ele mesmo a verdade. Quando Pilatos perguntou o que é a verdade, ele estava diante da verdade. Todo discípulo de Jesus precisa aprender com ele, com o seu mestre, a respeito de sinceridade, a respeito de verdade, a não estar preocupado em ser politicamente correto. E é isso que nós vamos refletir durante toda esta semana. Porque o Senhor Jesus, para livrar a própria pele, poderia ter negociado com os rabinos da época. Os rabinos eram cheios de preconceito, e sobre a lei mosaica, sobre todos os rituais. E Jesus poderia ter deixado de realizar algumas coisas para agradar os rabinos da época, para agradar as autoridades religiosas da época, mas ele não fez isso. Ele agiu de acordo com a sua consciência, agiu de acordo com a verdade, e nós precisamos aprender com o nosso Mestre a fazer isso. Há tanta dissimulação em nosso meio, há tantas inverdades em nosso meio, há tanta falta de sinceridade em nosso meio. E os discípulos de Jesus precisam aprender com Jesus a falar a verdade, a dizer a verdade, mesmo que esta verdade seja tão dura. Gandhi uma vez disse que a verdade é dura como diamante e delicada como a flor do pessegueiro. Jesus não estava preocupado em dizer a verdade. Seus discípulos também não. Aprendamos com o Mestre. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.